Fala, meus amigos do canal do Medeiros Botafogo, pra gente falar mais uma vez aqui sobre o nosso glorioso. Você que está chegando no YouTube, já peço para você se inscrever aqui no Medeiros Botafogo, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo também, que é muito importante. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí para você, clica nele também, que você dá uma moral aqui pro Medeiros Botafogo. Pois bem, vamos falar de glorioso, é o que a gente se propõe a fazer aqui todos os dias, atualizar as informações para vocês, ainda em êxtase, depois dessa vitória épica do Botafogo para cima do Paris Saint-Germain ontem, e os brasileiros seguem vencendo os europeus. Apesar de toda a nossa histórica rivalidade com o Flamengo, né, a nossa vitória foi épica ontem, né, para cima do Paris Saint-Germain, e o Flamengo hoje também conseguiu vencer o Chelsea, né, pelo placar de 3-1, que também foi uma vitória histórica para o Flamengo, né? Tá certo que o Paris Saint-Germain foi o atual campeão da Champions League e o Chelsea é o atual campeão da Conference League. Mas para você enaltecer um, você não precisa desmerecer o outro. Foram duas vitórias épicas de times brasileiros para cima de europeus e só reforça o que eu sempre venho falando. Existem ali de 5 a 10 clubes europeus de primeira prateleira, que realmente são clubes de elite, e o restante, a segunda e terceira prateleira do futebol europeu, eu falo com toda certeza, o futebol brasileiro equilibra muito com eles. O Flamengo hoje jogou melhor que o Chelsea. O Botafogo pegou o PSG, que para mim está nesse grupo de elite no momento, de times top, né, da Europa. O Chelsea para mim não está. O Chelsea para mim está no segundo ou terceiro escalão de times de melhor desempenho na Europa. O PSG está no primeiro escalão. Então o Botafogo não conseguiu dominar o jogo contra o PSG. Conseguiu o resultado depois de aplicar uma estratégia muito bem feita. É assim que você consegue ganhar um Paris Saint-Germain. Uma estratégia perfeita, principalmente na marcação. Contra o Chelsea já é um jogo que eu acho que dá para você se impor, dá para você jogar contra o Borussia. O Fluminense também fez o mesmo. Para mim o Borussia também está no segundo, terceiro escalão. O Fluminense também jogou melhor que o Borussia. O Porto também está no terceiro escalão. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor que o Porto também. Então, dos times que eu considero primeiro escalão, para mim, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, né? Temos aí também o Bayern de Munique, né? Também está nesse primeiro escalão. Pelo menos no Mundial de Clubes, esses 4 para mim são os clubes que estão do primeiro escalão. Até a Inter de Milão, assim, eu acho que, né, apesar de ter chegado na final da Champions, eu colocaria a Inter de Milão num segundo escalão. Acho que os 4 que eu citei, para mim, primeiro escalão. E aí é muito difícil realmente jogar contra eles, tem que traçar uma estratégia. Mas, de fato, o restante dá para os clubes brasileiros equilibrar, se impor e jogar o futebol que a gente sabe que nós somos capazes de fazer. Tanto Botafogo, Flamengo, Palmeiras e também a equipe do Fluminense, tá? E é isso, gente. Eu acho que o Botafogo agora pega o Atlético de Madrid, que é um clube que eu acho que é um ótimo time, mas eu acho que não está no top, né? Não está, por exemplo, na mesma prateleira que o Paris Saint-Germain. É um jogo que eu acho que o Botafogo vai poder sair um pouco pro ataque, enfim, tomar os cuidados defensivos que tem que tomar em todo jogo, respeitar também a equipe do Atlético de Madrid, que é muito boa, mas o Botafogo vai conseguir se soltar um pouco mais, pelo menos é a minha expectativa em relação a esse próximo jogo da segunda-feira, que a gente vai começar a falar mais a partir dos próximos vídeos. Nesse vídeo aqui, além dessa introdução aqui que eu quis falar sobre essas vitórias de times brasileiros para cima de europeus, eu queria falar sobre o Jair Cunha, zagueiro do Botafogo, que está aí encaminhado para ir para o Nottingham Forest da Inglaterra. Só que saiu uma notícia hoje no jornal O Globo, do meu amigo JP Fragoso, trazendo atualizações sobre essa possível ida do Jair Cunha para o Nottingham Forest. Segundo a matéria, o Jair Cunha quer permanecer no Botafogo e isso pode fazer a negociação melar, tá? Ele não assinou o contrato ainda com o Nottingham Forest, não tem nada certo. Estava tudo muito próximo de acontecer, mas o jogador demonstrou interesse em continuar no futebol brasileiro, no Botafogo, pelo menos por mais um tempo. Talvez
pela idade dele, um jogador muito jovem e fazendo um grande campeonato mundial que está fazendo, fez gol contra o Seattle, jogou muito ontem contra o Paris Saint-Germain, parecia um jogador veterano na zaga do Botafogo, jogou demais, tirou tudo. Então o Jair Cunha e seu staff devem estar pensando o seguinte, olha, se eu ficar mais um pouquinho no Botafogo, talvez eu já consiga pegar um clube de primeira prateleira na Europa. O Nottingham Forest hoje não está nem no segundo, terceiro escalão da Europa hoje. O Nottingham Forest é um time que está tentando voltar ao protagonismo, coisa que não consegue há mais de 50 anos. Né? O Nottingham Forest é campeão de Champions League, enfim, é um clube histórico, tem tradição, mas isso lá nos anos 70. Agora está voltando ainda a tentar ter mais investimentos, voltando a tentar ser protagonista. Mas eu concordo com o Jair Cunha, acho que o Jair Cunha tem bola para poder ir para um time mais protagonista até na Inglaterra, se for essa a escolha dele de jogar a Premier League. Uma pena que o Igor Jesus já assinou o contrato dele com o Nottingham Forest, porque é outro jogador que eu acho que se aguarda um pouquinho, se esperam jogar a Copa do Mundo de Clubes primeiro para depois acertar a saída dele do Botafogo, ele não teria ido para o Nottingham Forest, teria ido para um clube de primeira prateleira na Europa. Então acho que ele vai até para o Nottingham Forest, mas ele deve ficar pouco tempo lá se ele continuar jogando o que ele está jogando. Ele vai acabar indo para o Nottingham Forest só para servir como trampolim para depois ir para um outro clube de primeiro escalão lá na Europa, o Igor Jesus, o nosso craque, o nosso ídolo Igor Jesus. Acho que o Botafogo, inclusive, deveria ter esperado um pouquinho para sacramentar essa venda do Igor Jesus, porque depois do Mundial acho que o Botafogo pegaria até mais dinheiro. Né? Eu acho que o Igor Jesus seria vendido muito mais caro, porque o que ele fez nesse início de Mundial, fazendo gol no Paris Saint-Germain e também gol no Seattle, meus amigos, mostra muito bem a qualidade do Igor Jesus e mostra muito bem que ele deve ser, na minha opinião, um dos atacantes do futebol brasileiro na Copa do Mundo com a nossa seleção brasileira. O Ancelotti com certeza vai convocar ele na próxima lista de convocados para a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma e merecidamente, tá? Então vamos aguardar essa situação do Jair, né? A gente trouxe essa informação aqui agora para vocês. Nos próximos dias a gente atualiza para ver se o Jair realmente vai ficar no Botafogo, se a negociação com o Nottingham Forest vai melar ou se vai acabar mesmo acertando com o clube da Inglaterra, beleza? Você ficou até o final do vídeo, obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no Medeiros Botafogo, informação do Botafogo todos os dias. Quer saber de Botafogo? Entra aqui no Medeiros Botafogo, se você ainda não é inscrito no canal, faça esse convite para você, é de graça, clica aí em inscrever-se no Medeiros Botafogo, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu gente, tchau, tchau.